Olá, turma do quinto ano. Estamos nós em mais uma sexta-feira para termos nossa aula de quê? De português, né? Você não pode esquecer, toda sexta-feira temos aula de português e temos também o plantão. Isso mesmo, toda sexta-feira nós temos o plantão. Depois que você participar do plantão, você vai e assiste a videoaula que é para poder realizar as atividades, não é? E às vezes eu sou até boazinha com vocês, que na hora do nosso plantão eu explico e a gente já faz a correção, não é bom? Parabéns para quem? Para vocês e para quem também? Para mim, não é? Estou sendo, como vocês dizem, muito beleza, não é? Muito bacana. Tá sendo o quê? Como vocês falam? Tá sendo chapa, né? Assim, né? Tá bom? Então, no plantão, a gente tem a oportunidade de tirar as dúvidas, de realizar algumas correções, não é? Então, não perca os nossos plantões, mas também não deixe de realizar as atividades de vocês, tá bom? As atividades de vocês é de muita importância para nós, tá bom? Então, hoje nós vamos começar fazendo a correção da atividade anterior. A gente sempre começa fazendo a correção. Então, isso daí já tá se tornando já tradicional. Antes do conteúdo do dia, sempre começamos com as correções. Então, não adianta você dizer assim, eu fiz essa questão aqui, estava errada. Estava errada. Mas aí como é que você vai ver a correta, vai fazer a correção se você não assistiu o vídeo aula? Você precisa assistir o vídeo aula. Eu sei que às vezes tem questões que você sabe, mas aquela que você está na dúvida, não é tão bom você vir aqui, assistir o vídeo, participar da correção, apagar, fazer o correto. Então, você está correto e você tirou 10, isso é maravilhoso, tá bom? Então, não deixe de acompanhar as nossas correções, assistir o vídeo aula com as explicações do conteúdo, que é para poder fazer a realização das atividades, certo? Pronto, eu sei que vocês entenderam, eu sei que vocês vão fazer assim. Vamos começar hoje fazendo a correção da página 66 à página 70. Nós vimos na semana passada futuro do pretérito, pretérito perfeito, aliás, pretérito perfeito e pretérito imperfeito, Pretérito é o quê? Passado. Tempos verbais, três tempos verbais. Passado, pretérito, futuro, presente. A gente viu o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Vimos, que o verbo, quando indica uma ação pontual, momentânea, ocorrida no passado, está no pretérito perfeito. E quando o verbo indicar uma ação frequente, que ocorreu habitualmente mais de uma vez, ou que costumava acontecer no passado, é o que? Pretérito imperfeito. Então, vamos aqui fazer a nossa correção. A gente vai começar da página 66, onde temos aí para a gente observar as cenas e contornar as formas verbais presentes em cada fala. Na cena 1, temos aí, cena 1, tem o seguinte, ontem eu tomei suco no café da manhã. Ontem eu tomei suco no café da manhã. Pronto. Isso é o que diz a cena 1. Pronto. Ontem eu tomei suco no café da manhã. Cena 1. Já na cena 2, diz o seguinte. Cena 2, o que é que essa moça diz? Na infância eu tomava suco no café da manhã. Na infância eu tomava suco no café da manhã. Pronto. Eu tomava suco no café da manhã, na infância. Pronto. Ele pede na primeira questão para a gente contornar as formas verbais, os verbos. Na primeira cena, ontem eu tomei suco no café da manhã. Qual é a forma verbal? Tomei. Então, você vai lá na frase e situa. Na cena 2, na infância, eu tomava suco no café da manhã. Tomava.
Você vai e circula. Você observa que as formas verbais, elas mudam. Tomei, tomava, certo? Tomei, tomava, elas mudaram. Na letra A, essas formas verbais transmitem uma ideia de presente, passado ou futuro. Ontem eu tomei, na infância eu tomava, dá uma ideia de quê? Passado, né? Uma ação que já foi realizada no passado. Ontem passou. Na infância eu tomava, certo? Na letra B. Qual dos personagens fala de uma ação habitual, ou seja, que costumava praticar no passado? A menina, não é? Pode ter colocado, colocou a mulher, não tem problema, né? A mulher, que forma verbal foi utilizado? Tomava. Então você coloca na cena 2, né? A menina, a forma verbal, tomava. Na C, qual dos personagens fala de uma ação momentânea, ocorrida em um passado recente? A cena 1, o menino. E qual foi a forma verbal que ele utilizou? Tomei. Certo? Tomei. Foi aí uma ação, né? Uma ação aí momentânea, ocorrida em um passado mais recente, mais pertinho, ontem, né? Ontem é uma ação mais recente do que na infância. Quando eu digo assim, ontem eu tomei café, né? Com suco. Tomei ontem, mais perto do que quando na minha infância eu tomava café com suco. Bem, mais distante, bem mais ações bem passadas, né? Pronto, muito bem. Na página 67 nós temos aí só as explicações. Vamos para a página 68. Observe a capa do livro. Capa do livro nós temos aí, ó, a capa do livro da Ruth Rocha, que no tempo em que a televisão mandava no Carlinhos. Isso é a capa do livro. Qual é a forma verbal presente no título desse livro? Qual é o verbo que tem aí, que está presente no título desse livro aí? No tempo em que a televisão mandava no Carlinhos. Qual é? Mandava. Então, letra A, você coloca mandava. Mandava. Pronto, muito bem. Na B, em que tempo está essa forma verbal? Pretérito perfeito ou pretérito imperfeito? No pretérito imperfeito. Então, você vai colocar, ó, pretérito imperfeito. Pronto. Pretérito imperfeito. C. De acordo com o tempo dessa forma verbal, a televisão ainda manda no Carlinhos, a televisão não manda mais no Carlinhos, ou a televisão sempre mandará no Carlinhos? É o segundo quadrinho, né? A televisão não manda mais no Carlinhos. Muito bem. Escreva uma frase com o verbo mandar no pretérito perfeito. Uma frase, presta atenção, com o verbo mandar no pretérito perfeito. Então, você vai fazer o quê? Uma frase que mostra o quê? Uma ação momentânea ocorrida no passado. Uma ação mais recente, né? Ontem eu mandei... Vai colocar aqui o exemplo. Ontem eu mandei meu irmão ir para a casa da minha avó. Certo? Tá? A resposta aí era pessoal. Vamos para a página 69. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Nessa tirinha estão faltando algumas palavras. Certo? Você vai reescrever a frase do primeiro quadrinho empregando os verbos tricotar e brincar no pretérito imperfeito. Tem até o começo. Antes a vovó e eu com a lã. Como é que vai ficar essa frase? Antes a vovó tricotava e eu brincava com a lã. Você coloca a frase desse jeito, certo? Letra A, vamos lá.
Ó. Antes a vovó tricotava e eu brincava com a lã. Antes a vovó tricotava e eu brincava com a lã. Pronto. Certo? Na B. Reescreva a frase do segundo quadrinho, empregando o verbo perder no pretérito perfeito. Agora, com a máquina de tricotar automática, eu perdi a vez. Então, você vai e coloca. Agora, com a máquina de tricotar automática, eu perdi a vez. Pronto, certo? Agora, com a máquina de tricotar automática, eu perdi a vez. Na C. Por que o gatinho está chateado no segundo quadrinho? Você vê que o gato aí está com a expressão no primeiro quadrinho, ele está tão animado, brincando lá com a lã. No segundo, ele já está com cara assim de chateado, raiva mesmo. Por quê? Porque a vovó não deixa o quê? Não deixa mais ele brincar com o novelo de lã. Certo? Então, você vai colocando a letra C. Porque a vovó não deixa mais ele brincar com o novelo de lã. Porque ele não pode mais brincar com o novelo de lã. Certo? Respostas parecidas. Na D. Reescreva a frase do primeiro quadrinho, substituindo a palavra vovó por vovós e a palavra eu por nós. Mantenha os verbos tricotar e brincar no pretérito imperfeito. Então, como é que fica a frase? Antes, as vovós tricotavam e nós brincávamos com a lã. Fica desse jeito. Antes, as vovós tricotavam e nós brincávamos com a lã. Certo? E na letra D, agora reescreva a frase do segundo quadrinho, substituindo a palavra eu por nós e mantenha o verbo perder no pretérito perfeito. Como é que fica? Agora, com a máquina de tricotar automática, nós perdemos a vez, certo? Então a frase fica deste jeitinho aí, tá bom? Vamos agora para a página 70. Escreva as frases a seguir, alterando o verbo para o pretérito perfeito e depois para o pretérito imperfeito. Vamos lá. Eu canto na escola. Vamos lá. Eu canto na escola. Vai ficar como? Eu cantei na escola. Eu cantei na escola. E eu cantava na escola. Pronto. Um no pretérito perfeito, outro no pretérito imperfeito. A frase B. Meu irmão gosta de ir ao teatro. Meu irmão gostou de ir ao teatro e meu irmão gostava de ir ao teatro. Então fica, meu irmão gostou de ir ao teatro e meu irmão gostava de ir ao teatro. Certo? Na letra C, meus avós nos ensinam boas maneiras. Como é que ficam as frases? Meus avós nos ensinaram boas maneiras e meus avós nos ensinavam boas maneiras. Certo? Fica, meus avós nos ensinaram e meus avós nos ensinavam. Ensinaram e ensinavam. E na D, meus pais chegam tarde do trabalho. Meus pais chegaram tarde do trabalho. E a outra, meus pais chegavam tarde do trabalho. Chegaram e chegavam. Certo? Entendido? Pronto. Nessa quinta você vai pesquisar no jornal e revista uma frase com verbo no pretérito perfeito e uma frase com verbo no pretérito imperfeito. Você vai colocar aqui, tá certo? Você
Procura a frase e cola aqui no local indicado. A frase com pretérito perfeito e a outra frase com pretérito imperfeito. Certo? Entendido? Corrigido? Tirou 10? Tirou. Muito bem, é assim que eu gosto de ver. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de português com um texto, certo? Que tem jogos, regras de jogos e de brincadeiras. Você sabe que todo jogo, toda brincadeira, ela tem algumas regras para você poder executá-las, né? Todo jogo, toda brincadeira, né, tem que ter regras para você poder saber como faz. A regra de jogos, né, as regras de jogos e brincadeiras são textos que orientam o leitor passo a passo a realizar um jogo ou uma brincadeira. Ele é um texto que é instrucional, certo? Nesses textos pode ser apresentado o quê? O objetivo, a origem, os materiais necessários, a quantidade de participantes, as etapas e entre outros, tá bom? Então, nessas regras de jogos e brincadeiras você tem que saber qual é o objetivo da brincadeira do jogo, quantos participantes, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, tá bom? Aqui na página 71 você vai observar, temos aqui, eles fazem até uma pergunta: qual é a sua brincadeira preferida? Eu tenho certeza que tem uma brincadeira que você acha muito legal. Professora, se eu pudesse, eu brincava essa brincadeira todo dia. Eu gosto de brincar quando eu estou com meus colegas, quando eu estou com os meus primos, com meu irmão, com a minha irmã, com o meu vizinho, com a minha vizinha, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha tia. Você gosta dessa brincadeira. Mas para você poder brincar essa brincadeira, você teve que saber o quê? Quais são as regras da brincadeira? Como se brinca, quem é o ganhador, quem é o perdedor, como é que você pode brincar, não tem isso? Tem sim, Olha só, em sua opinião, qual a importância das regras de brincadeira? Por que as regras de brincadeira, toda brincadeira tem que ter uma regra? Por quê? Auxilia o quê? Auxilia na organização da brincadeira, na realização da brincadeira. Se você for brincar e você não disser as regras da brincadeira, vai ficar uma mistura só, Vai ficar tudo misturado, que você não sabe quem está brincando, quem não está, Se for uma brincadeira que vai ter que ter uma pessoa que ganha e outra que perde, você não vai saber também, tá bom? Então tem que ter as regras para melhor organizar a brincadeira, para melhor praticar aquela brincadeira. O texto a seguir informa as regras e explica como brincar da garra. Uma brincadeira de origem africana, às vezes a gente brinca e a gente não procura saber de onde é a origem daquela brincadeira, Aquele jogo, mas tem a origem. Observando as imagens, como você imagina que se brinca de dar garra? Quando você, se você vir só essa brincadeira aqui, será que você conseguiria saber como era? Então, olha só, da garra, essa brincadeira da garra. O que é que diz essa brincadeira da garra? Origem da brincadeira: Gana e Nigéria, Quantidade de participantes, no mínimo 10. 10. Materiais, precisa de quê? Precisa de giz, se a brincadeira for feita no asfalto. Graveto, se a brincadeira for feita na terra, na areia. Como é que joga? Como jogar essa brincadeira? Risque no chão um quadrado ou um retângulo. Esse espaço será a casa da jiboia. Dagá significa jiboia, certo? Dagá significa jiboia. Um dos jogadores deverá ficar no espaço riscado. Esse jogador será a jiboia, a qual não poderá sair do quadrado. Terceira regra: os demais jogadores deverão se posicionar em cima da linha do quadrado. Quarta regra: o jogador que faz papel de jiboia deve tentar tocar nos jogadores que estão sobre a linha riscada, os quais poderão correr na linha ou se afastar dela para não serem pegos. No entanto, os jogadores devem voltar rapidamente para suas posições. Caso contrário, são eliminados do jogo. Quinta: se um dos jogadores da linha for tocado, ele deve se juntar à jiboia e ficar na parte interna do quadrado, de mãos dadas e
de mãos dadas e usando apenas a mão livre, eles devem tentar tocar outros jogadores. O último jogador, isto é aquele que não foi pego, vai ser o vencedor, certo? Variação da brincadeira. Poderá ser marcada além da casa da jiboia outro quadrado ou retângulo para delimitar o movimento dos jogadores. Assim, os participantes não se afastam muito da casa da jiboia. Então, olha só, aí foi, né? A gente viu aí a regra de jogos ou brincadeira. Aqui foi uma brincadeira, certo? Então, você vê que tem, né, ó, a origem, a quantidade de participantes, os materiais e como jogar, tá bom? Então, em casa, vocês vão dar mais uma lida nessa brincadeira e vão responder da página 73 e a página 74, tá certo? Página 73 e página 74. E na próxima aula a gente faz o quê? Corrige. E se você tiver a oportunidade, você pode pegar esse jogo aí e brincar, né? Lá no quintal da sua casa, já é acimentado, você pega um giz para poder marcar. Experimente essa brincadeira, é muito bacana. Professora, eu já brinco, só que tem outro nome. Ai, que coisa boa, tá certo? Mas leiam e respondam as questões e na próxima aula a gente corrige. Um beijo para cada um de vocês e fiquem com Deus.